Oi gente, tudo bem? Meu nome é Wagner Medeiros, sejam muito bem-vindas à Semana do Bordado Livre. Bom, eu tô aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre a nossa semana, como vai ser, tudo certinho. Tô aqui sentado com alguns produtos para mostrar para vocês também, que eu vou utilizar na nossa semana, no decorrer aí da semana dos vídeos, vocês vão ver. Primeiramente eu gostaria então de te dar as boas-vindas, agradecer a sua presença aqui comigo, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar muito de terminar a semana com um bordado muito legal, sabendo bordar realmente. Eu estou aqui na minha mão um dos trabalhos que eu já fiz, gostaria de mostrar aqui para você. É semelhante a esse trabalho aqui que você vai aprender na Semana do Bordado comigo. Na primeira aula, então, eu vou apresentar para você todos os materiais que você vai precisar ter em suas mãos para você conseguir acompanhar as aulas comigo. E também vou mostrar para você o início ali, mesmo que você não saiba nada. Ah, Wagner, mas eu não sei nada, não sei pegar numa agulha. Não tem problema nenhum. Meu objetivo é que nesses 3 vídeos, segunda, terça e quarta, nessas 3 aulas, você aprenda bordado do zero. Não sabe nada de bordado, não sei nada de bordado, não tem problema nenhum. Fique tranquila que eu vou te ensinar tudo. O meu objetivo é exatamente esse: te ensinar bordado livre do absoluto zero. Por isso que eu já te adiantei te passei a lista dos materiais que você vai precisar. E com certeza você já baixou então, né, o PDF que eu enviei para você, já imprimiu também, que é o risco do nosso IP, tá lá só o tronquinho, mas Wagner, mas é só um tronco aqui, calma, fica tranquila, porque eu vou te ensinar tudo nessas aulas. Então, recapitulando, é só para situar você um pouco melhor do que está acontecendo da nossa primeira aula aqui. Essa primeira aula, então, vou te ensinar os materiais que você vai precisar. Também vou falar um pouquinho do suporte aqui, um segundinho, rapidinho, só para você entender o que é essa peça aqui. Aliás, já vou falar sobre ele rapidinho. Essa peça aqui, ó, eu que desenvolvi, porque eu só bordo com ele, eu chamo de suporte para bastidor. Ele é portátil, cabe na bolsa, você pode levar para onde quiser. Essa ferramenta é necessária? Fica tranquila. Para você que vai começar agora no bordado, de repente como um hobby, só alguma coisa assim, fica tranquila, você não precisa ter. Essa peça aqui é minha, eu que produzi ela, já enviei para muitas pessoas, centenas de pessoas. Nós fabricamos essas peças e para que ela serve? É claro que igual essa peça aqui tem outras no mercado, mas essa especificamente, este modelo aqui feito de peroba rosa, eu que produzi, eu que desenvolvi esse desenho aqui, este formato. Então no Brasil hoje só tem, você só encontra comigo este produto, tá? E foi eu que desenvolvi, só que no mercado tem outros modelos e tudo mais, mas eu não vim aqui para falar do suporte. Você coloca aqui na garrinha, pressiona aqui os parafusos das laterais e você está pronto para bordar. Essa garra aqui você gira para onde quiser para dar o acabamento no avesso e volta a bordar legal, ok? Bom, é só para você entender um pouco, então. No desenvolver do curso, você vai entender como que segura o bastidor ali. A mão às vezes dói um pouquinho, por isso que eu me adaptei com este suporte, com este modelo, tá? Então está aqui, se você até depois tiver interesse em adquirir um desse, em ter um desse, é só me procurar que a gente envia para o Brasil inteiro. Porém, não é necessário para você que está começando. Vou até deixar de lado aqui então, para você entender. Falando nisso, nas nossas 3 aulas aqui, eu vou bordar sem ele, para você, de repente você não tem um desse em casa, que é muito provável que realmente não tenha, eu vou bordar sem ele, tá bom? Vou segurar o bastidor, ensinar você ali passo a passo do zero. Bom, então por hora eu acho que é mais ou menos isso aí que eu falei, tá bom? Eu vou começar agora a mostrar um pouquinho dos materiais que você vai utilizar, que você já tem, eu acredito que você já tem em mãos. Então eu vou explicar um pouquinho quais as funções de cada material, para que você vai usar eles, tá bom? Na hora de bordar. E fica comigo até o final, é muito importante, eu queria ressaltar isso para você. É muito importante que você não saia desta primeira aula, porque a primeira aula você vai aprender quais os materiais para bordar, você vai aprender a usar os materiais e você também vai aprender a fazer o ponto principal para fazer o tronco do nosso IP. Depois de terminar o tronco do nosso IP, na nossa segunda aula, eu vou ensinar você a fazer as flores do IP com um outro ponto. E finalmente, na terceira aula, eu vou ensinar você, depois de você ter bordado tudo, aprendido a passar linha na agulha, depois de você ter aprendido a colocar o tecido no bastidor, e se você não sabe do que é nada disso que eu estou falando,
você precisa então ficar em todas as aulas para você aprender tudo comigo, porque o meu objetivo é esse, ensinar tudo que eu sei para você, tá bom? Na terceira aula, então, só terminando aqui, você vai aprender a dar acabamento no seu produto para presentear alguém. De repente você quer enviar de presente para alguma pessoa especial, fazer um porta-maternidade, que o pessoal faz muito isso, vender os seus produtos, eles precisam ter um acabamento. E é isso que eu vou te ensinar finalmente na nossa terceira aula, tá bom? Então vamos aos materiais agora para você bordar. Bom, então vamos aos materiais. Gostaria primeiramente de pedir desculpas pela minha voz, porque eu tô com a alergia atacada hoje, então tá um pouquinho difícil aqui, mas o conteúdo vai ser de muita importância. Bom, vamos ao papel carbono. O papel é usado para passar o risco para o tecido, né? Vocês vão ver depois na aula. Depois uma canetinha básica, a tesoura de bordado mesmo, tem essa outra tesoura aqui, essa tesoura verdinha que é escolar. Se você não tiver aquela outra tesoura, essa tesoura é especialmente para bordado, mas se você não tiver, você pode tranquilamente bordar, ou melhor, você pode usar a tesoura normal. Uma fitinha crepe aqui, não pedi na lista porque às vezes você até tem em casa e não é tão necessário, mas vamos lá. E o nosso querido algodão cru, um pedacinho de tecido que já tinha sido usado outro risco lá, mas eu peguei ele, vamos deixar dobradinho aqui no canto. Nosso bastidor, o bastidor serve para fazer com que o tecido fique bem esticado, e as nossas linhas de meadas são muito usadas no bordado, são de bordado, né? São originais para bordado, mas a gente costuma utilizar outros tipos de linhas. Aqui a numeração delas, 98 e 310, é a cor respectiva a elas, ok? Se você quiser essas cores, você vai lá e pede esse exato número que a mulher vai dar, ou o homem, não sei, a dona da loja vai dar exatamente essa cor para você. E temos aqui linha de costura número 3. Gosto muito de linhas de costura porque elas são bem afiadas e normalmente o olho dela ele é bem gordinho ali, então facilita muito. Essa parte aqui de trás se chama olho, facilita muito com que você passa a linha com mais destreza, com mais firmeza ali no fundo, tá bom? Vou tirar uma aqui para você ver. É um tamanho número 3, né? Número 3 eu já falei, a gente já viu aqui. Só que, se você quiser, você também pode bordar. O pessoal usa muito as de número 7, 8, 9. Mas a gente vai utilizar aqui a de número 3 porque ela tem muito mais facilidade de você conseguir passar a linha na agulha, a linha no olho dela. Só que mais importante do que isso é porque a gente vai fazer nó francês. Então eu utilizei aqui uma agulha, perdão, que fosse grande o suficiente para você não ter dificuldades na nossa primeira aula, tá bom? Aqui temos o nosso risco, eu vou cortar ele aqui embaixo, tenho certeza que você já está com o seu em mãos, né? Você vai se surpreender com o que a gente vai fazer com esse risco. Vou cortar ele aqui, gente, para ele ficar um pouquinho menor, para ter mais facilidade na hora de passar ele para o tecido. A gente vai utilizar a fita, né, para dar uma aderência melhor ali, para não ter nenhum desvio, tá? Vocês vão entender melhor, depois eu vou falando. Fique tranquila que você não vai perder, tá bom? Você vai entender tudo. Se você quiser utilizar passador, que é aqueles passadores de linha que vem junto com aqueles kitzinhos de várias agulhas para costureira, você também pode usar tranquilamente. Facilita muito o trabalho de quem está começando, tá bom? E vamos então às meadas. Gente, as meadas são as linhas mais importantes do bordado livre, porque elas são muito coloridas, são bem... elas têm 6 fios, cada meada dessa, elas têm 8 metros, né? Mas dentro delas são compostas por 6 fios, porque você pode tanto bordar ela inteira, quanto você também pode bordar fio por fio. Essa é de número 98, é aqui que você vê no código de barras. Tem a parte do código de barras, essa parte branca, e o número dela é o número 98. Então, quando você quiser comprar uma linha dessa cor, você busca pela 98. E eu vou te ensinar a tirar a linha da meada sem você fazer nenhum drama, nenhum problema, sem você não embramar ela. Foi isso que eu quis dizer, tá bom? Bom, você nota que tem duas pontas, a ponta de cima,
e a ponta de baixo. Essa é a ponta de cima, ok? Essa ponta aqui ela tá no meio, mas normalmente ela fica mais em cima. Por que em cima? Porque o código de barras aqui, ó, ele fica na parte de baixo. Então a gente seleciona como código de barras a parte de baixo e a parte de cima é a parte da marca da linha, tá bom? Essa aqui, ó, a gente sempre faz o seguinte, coloca com os dedos da frente aqui, ó. Você coloca com os 2 dedos da frente. E em seguida você usa os 2 dedos para trás ali para colocar, para fazer com que ela fique entre a sua mão, entre os seus dedos, tá bom? O código de barras para baixo e essa parte que sobra, que é a parte de cima, você vai puxar. Nota que ela vai sair perfeitamente, sem nenhum arranhão, ela não vai conseguir embramar uma na outra e levar aquela coisa feia para frente. Depois, mais para frente, eu vou fazer um teste para você entender o que eu tô falando. Você consegue tirar ela tranquilamente usando essa técnica, tá bom? Usando esses dedos, então, dessa forma, você consegue tranquilamente puxar a linha aqui sem embramar ela de jeito nenhum. Se você puxar essa outra aqui, você vai embramar. Pode ver que ela tá puxando a parte de baixo, ela não vai conseguir passar. Pode ver aqui embaixo, ó, que tá toda embramada já. Se eu continuar passando, ela vai embramar toda, vai ficar um negócio feio, tá bom? Ela vai enrolar todinha uma na outra. Mas se eu continuar puxando a de cima, que é a nossa linha aqui, que é a linha da meada, se você continuar puxando, você vai conseguir tranquilamente deslocar a quantidade que você quiser, tá bom? Então é mais ou menos isso aqui, a linha de meada, já puxamos um tanto mais ou menos, e eu vou usar esse tanto aqui para bordar depois, para começar o nosso vídeo. Bom, então vamos lá, vou ensinar para vocês agora como passar a linha na agulha. E a primeira forma de fazer isso de forma muito simples é o seguinte, você vai fazer esse movimento com os 2 dedos, tá? Vai puxar com que fique um pedacinho lá entre os meus 2 dedos da mão esquerda. Vou pegar com a mão direita o fundo da agulha, vou selecionar a parte bem do fundo e vou esfregando dos 2 lados, achatando a agulha e trazendo para baixo, tá bom? Fazendo isso, a parte da linha vai voluntariamente entrando dentro dela. Depois é só você com calma puxar. Vamos mais uma vez, vou fazer mais uma vez para você entender exatamente como eu fiz, tá? Puxei lá então, formando... Por que eu puxo? Eu puxo para ele ficar bem coladinho uma linha na outra. Depois a gente coloca bem entre os dedos, deixa bem apertado ali e vem com o fundo da agulha passando dançando ali entre a linha. E a linha voluntariamente vai entrando novamente dentro do fundo da agulha. Meu dedo tá meio pretinho aí, tá? Tá meio escurinho por causa do carbono, tá bom? Não se assuste. A minha mão não está suja, tá bom? Vamos lá. Bom, agora eu vou ensinar para você. Você já aprendeu dessa forma, vou te ensinar como você faz para usar este acessório que vem naquelas bandejinhas de costura de agulha. Vou ensinar como de uma forma muito mais simples ainda, caso você não consiga da outra maneira. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar o cabinho, como você vê aqui, dentro do fundo da agulha, bem dentro do olho dela. Após você conseguir fazer isso, colocar bem dentro do olho da agulha, você vai passar a linha dentro do acessóriozinho, dentro desse araminho que ficou. Preste bem atenção no vídeo que você vai entender. Preste atenção na imagem que você vai entender. Não precisava nem de eu estar falando isso aqui, para ser sincero, de tão simples que é. Mas eu estou fazendo isso para você entender, para você ir acompanhando a minha linha de raciocínio. E depois, Wagner, o que faz? Você dá um breve puxãozinho para cima e para baixo e pronto. Ela já passou do outro lado. Nós temos aqui, claro que você vai puxar mais um pouquinho, tá? Vai puxar até o final para sair ela inteira ali do outro lado da agulha. E finalmente pronto, a gente tem agora 2 maneiras muito simples de passar a nossa linha na agulha, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. A gente vai agora passar o risco para o nosso tecido, o nosso pedacinho de algodão cru. Se você quiser pegar o bastidor para colocar em cima aqui do tecido para você ter uma noção de como vai ficar, do lugar que você vai colocar o tecido, você pode fazer. Você coloca o tecido exatamente onde você quer ali, ou mais ou menos, né? Não precisa ser exato. Eu vou cortar a lateral aqui também, um pouquinho o lado aqui, porque eu tô achando muito grande a folha e isso acaba prejudicando um pouco o desempenho aqui para a gente conseguir transferir o nosso risco para o tecido, tá bom? Vou colocar a tesourinha do canto aqui, ok?
Vamos lá, vamos pegar o papel carbono. Cortei também ele. Tô encurtando um pouquinho o vídeo para ficar um pouco mais didático, não tão cansativo, tá bom? Vamos colocar ele aqui. Vamos colocar, vou dar uma viradinha nele porque eu acho que, bom, vamos ver se assim vai dar. Não, não vai dar. Vou dar uma viradinha aqui só. Vou virar o carbono, colocar ele em pé. Aí a gente coloca, então, tecido, carbono e depois o desenho. A gente aprendeu isso lá na escola, no primário. Algumas pessoas já até sabem desse truquezinho aí para fazer a transferência do risco, tá bom? Depois a gente vai fazer o quê? Vai pegar a fita crepe. Se você quiser colocar mais uma vez o bastidor em cima para ter noção, mas eu vou colocar aqui só para o vento não jogar os equipamentos aqui, tá? Para não jogar fora os acessórios que a gente está utilizando. Cortou 4 fitinhas ali, a gente vai colocar onde essa fitinha? Deixa bem retinho, vai colocar no canto, tá? Nos cantos, nas laterais, que é onde vai dar aderência entre o tecido e o nosso desenho, tá? Para que a gente está colocando isso? Para que a gente está colocando essa fita? Prendendo ali o nosso risco, eu falei desenho, o nosso risco no tecido, para ele não correr. Você pode balançar ele, ó, você pode fazer o que você quiser, que ele não vai correr. Mas qual a necessidade? Você vai entender conforme a gente for passando. Vai passando você vai passando a caneta ali, ou até mesmo o vento que está um pouquinho forte, você vai passando a caneta, ele vai meio que escorregando, porque o carbono ele é escorregadio. Colocando a fita não há problema nenhum em escorregar para lado nenhum, ok? E é muito simples, gente, muito simples mesmo. Você pega a caneta e vai contornando o desenho, vai contornando o nosso risco. Conforme você vai contornando o lado de trás, o lado oposto, né? Ele vai ficando marcado por causa do carbono. É muito simples mesmo. Bom, passado então o nosso risco para o tecido, você viu o quanto foi simples. Vamos agora ao bastidor. Essa borboletinha aqui, ó, você desacocha ela serve para abrir o bastidor ou apertar o bastidor, tá bom? Você desacochando ela aqui, você tira a parte branca que unida com o azul faz com que o tecido seja esticado. Essa parte branca aqui, ela vai embaixo do tecido, tá? Ela foi embaixo do tecido, você escolhe ali a posição que você quer, a posição que você acha que mais vai lhe agradar, tá? Eu recomendo que para esse IP você deixa quase ali no meio, mas um pouquinho para baixo, para fazer depois as flores do nosso IP, tá bom? Depois disso pega a parte azul, se ela não encaixar, você abre mais um pouquinho a argolinha lá em cima, a borboletinha, e finalmente você pressiona para baixo, tá bom? O que você vai fazer? Vai dar um leve apertozinho aqui em cima, vai apertar bem pouco ela, um aperto até mais ou menos, ok? Apertou ali, você vai começar a puxar o tecido em volta, você vai girando o bastidor, puxando conforme a necessidade, tá bom? E tem uma técnica muito interessante que eu uso, que é usar esses dedos, a parte de trás, né, do bastidor, eu uso esses dedos pressionando a parte branca contra a parte azul. O polegar eu uso puxando o tecido e os outros dedos eu coloco na parte de trás, fazendo com que o tecido seja realmente esticado de acordo com o que eu vou usar, de acordo com o que eu acho que vai ficar legal. Ficou bem esticadinho, ficou legal? Já pode começar a bordar, já pode começar a fazer o teu trabalho. Mas se você achar que as orlas aqui ainda estão para cima, você vai devagar ajustando a parte azul na parte branca, que ela vai assentando sozinha. É quase mágico. Só precisa de um pouquinho de força, quase nada, e você vai conseguindo adequar o seu bastidor e ele vai ficar bem legalzinho, ele vai ficar bem retinho ali. Então, você pode olhar aqui que a gente nota que ele ficou extremamente reto, tá bom? Se quiser continuar dando um pouquinho mais de aperto, eu sempre gosto
dele bem apertado. Nesse caso a gente está usando o algodão cru. Se você estivesse utilizando outro tecido, etamine ou tricoline, qualquer outro, eu não indicaria esticar tanto, porque são tecidos mais maleáveis, são tecidos mais fracos, vamos dizer assim, tá bom? Mas o algodão cru ele é bem resistente, ele tem uma malha bem resistente e ele é feito mesmo para ser esticado, ok? Tecido devidamente colocado no bastidor, vamos agora à linha de meada, ok? Essa linha aqui é uma linha de cor marrom, ela é a 310, se você tiver interesse em procurar por ela, é a 310, caso haja interesse em bordar com a mesma linha. E como eu já ensinei lá no final, olha só, essa parte com o código de barras virado para baixo é a parte que nós não vamos mexer. A parte de cima é a parte que a gente vai puxar para fazer com que a nossa meada saia, tá bom? E aí vai dar sentido àquela frase, achou o fio da meada, né? Isso fica muito legal. Vamos puxando devagar até você conseguir achar um tamanho que seja adequado para o teu trabalho. Eu vou utilizar aqui aproximadamente 50 centímetros. Bom, então nosso próximo passo é passar a linha na agulha, tá? Eu já ensinei lá atrás para vocês como faz para passar, então já não tem muito segredo, tá bom? Eu passei dessa forma que eu acho mais fácil, tá? E agora é uma parte muito interessante, porque esse pedacinho que fica aqui da linha, ó, presta muita atenção nessa parte. Esse pedacinho que fica, eu indico que você segure ele com o anelar e com o mindinho, para que ele não... Eu vou mostrar aqui, ó, com o anelar e com o mindinho, toda vez que você for passar a agulha no bastidor, no caso no tecido. Quando você for puxar, você tem que segurar com o mindinho aqui e com o anelar, para que ele não saia. Se você não segurar, ele escapa e aí você tem que colocar a linha tudo de novo. Se você tiver uma outra opção, na verdade, se você tiver interesse também, é você dar um nó aqui, né, nessa parte. Eu não vou dar aqui porque eu não vou fazer desse jeito, mas nessa parte você pode dar um nó. E aí, como você tá com linha dupla, você não precisa ficar segurando com os dois dedinhos ali de trás, tá bom? Você pode bordar normalmente, tranquilamente, sem usar os dedos anelar mindinho, tá bom? Você pode puxar à vontade que ela não vai ter problema. Então a gente vai utilizar daquela maneira. Vou dar o nozinho de costureira aqui, tá bom? É o nozinho que você dá uma enroladinha ali no dedo, puxa e pronto. Já tá feito aqui então o nosso nó chama nó de costureira, tá? Porque esse nome eu sei que chama nó de costureira. Então vamos fazer dessa maneira. Vou ensinar você então. Vamos começar a nossa primeira aula, o nosso primeiro ponto, finalmente, ok? Bom, com a parte do avesso, que é a parte de trás do bastidor, a gente vai perfurar com a agulha, saindo de baixo para cima, trazendo ali, não esquece do mindinho e do anelar para você não soltar a linha. Se você quiser fazer do outro jeito também não tem problema. Com o polegar direito você segura sempre pro lado de cima a linha que sobra. E no mesmo buraquinho que você entrou, ou ao lado dele, você que escolhe, ao lado dele ou no mesmo buraquinho você vai formar um pequeno laço. Exatamente conforme você está vendo no vídeo. Formou o laço, você escolhe ali em torno de 1 centímetro ou 1,5 cm. Você que escolhe o tamanho do ponto. Eu vou fazer pontos pequenos para que você veja como fica bonito. Você vai puxar levemente, suavemente até o final, tá? Dá uma puxadinha, dá uma ajustadinha ali no ponto. Esse é o ponto corrente. Nós estamos fazendo então o tronco com o ponto corrente, tá? Mais uma vez, a linha vai lá dentro. Se ela enroscar, você tira aqui com a agulha, não tem problema nenhum. Não cortei essa parte para que você veja e aprenda as necessidades, as dificuldades do bordado, que são simples, aliás, tá bom? São muito simples. Novamente, fez o lacinho, entrou no mesmo lugar lá de onde nós saímos. Agora aqui eu vou deixar um pouquinho mais lento para você ver um pouco melhor, tá? Não tá dando problema no vídeo, está em câmera lenta, fica tranquila. Nota que eu tô puxando a linha que está saindo de dentro da argola, formando então mais um elo da nossa corrente, do nosso ponto corrente, tá? E aí, para continuar este ponto, a gente agora vai voltar ao normal.
Para continuar o ponto, a gente vai jogar para o lado esquerdo também. Por que para o lado esquerdo? Para ficar sempre aberto, para ficar bonitinho. A gente volta dentro do ponto, lá onde a gente saiu com o primeiro, ou do lado, não tem problema. E a gente volta perfurando o tecido de baixo para cima, tá? Dentro do elo novamente. Toda vez a gente vai fazer isso formando o ponto corrente. É muito simples, tá? E para fazer ele é igual eu falei. Novamente, você coloca, entra sempre na casa anterior que você acaba de sair, entra na anterior. Pode ser no mesmo buraquinho, não tem problema. Mas se você quiser jogar um pouquinho pro lado, eu recomendo que fique até mais aberto o elo da corrente. Ele vai ficar mais bonito. Não tem problema nenhum fazer no meio e não tem problema nenhum fazer do lado, tá bom? Mais uma vez, puxamos o elo lá, sempre voltando a câmera para dar um contraste aqui, para não enjoar a imagem, tá bom? Essa parte é muito importante. Se o elo você notar que ele tá meio aberto, ou melhor, que ele tá meio bambo, você dá uma puxadinha nele ali que ele vai se ajeitar sozinho, não tem problema nenhum, tá bom? Muita calma, mantenha sempre a calma, sempre puxa devagar, tranquilo, para que você consiga fazer o elo da melhor maneira possível, tá? E detalhe, neste caso, se você começou com um ponto de 1 centímetro, 1,5 cm, por exemplo, é importante que você faça o mesmo tamanho para ficar bonito, tá? Essa parte eu acho muito importante porque se você quer manter um avesso bonito, as pessoas normalmente quando bordam, elas querem um avesso bonito. No nosso caso não tem muito problema, porque a gente vai colocar no final aqui, vai ter um segredinho que eu vou mostrar. Mas se você vir passando em volta a linha que nós puxamos, né, que nós fizemos o ponto corrente, você vai perceber que ela vai ficar perfeita ali, não vai ficar aquelas linhas jogadas no meio do trabalho, tá bom? Voltou ali, passou entre elas, já pode voltar de novo, bordar novamente. Vamos novamente, voltando então ao nosso primeiro elo da segunda carreira, tá? Fizemos a primeira ali, como você pode ver, e olha como que fica bonito quando você termina e deixa tudo bonitinho, tudo certinho, tá? Você deixa entrepassado a linha nos elos, no elo anterior, tá? Então é muito simples, gente. Lado esquerdo, se você jogar para o lado direito, você é canhota, você vai para o lado direito, não tem problema nenhum. Você que decide o lado que você quer ir. O importante é que se você começou do lado esquerdo, você mantém o lado esquerdo. Se você começou do lado direito, mantém o lado direito sempre, para ele não ficar um elo tudo torto, tá? A nossa corrente ela tem que ficar com cara de corrente. Por isso que é o nome do ponto, ponto corrente. O ponto corrente tem que ter cara de ponto corrente, tá bom? Eu vou parar um pouquinho agora de falar e vou deixar você assistir um pouco da aula.
Olha só, nesse caso, a nossa linha acabou. E eu vou te mostrar agora como que você faz para finalizar. Você faz a mesma coisa, como se estivesse voltando, só que aí você dá um lacinho, olha só. Deu um lacinho aqui, coloca a agulha por dentro e dá um pequeno nó. Dando um pequeno nó, você já tem a segurança de que a linha não vai escapar. Então você vem com a nossa tesoura aqui, vem bem na ponta aqui que ficou e corta, tirando tira a agulha com o excesso da linha que sobrou, tá? Virou o bastidor novamente, só virou o bastidor novamente, beleza, já pode começar tudo de novo. E agora eu vou mostrar pra você como você faz pra continuar a bordar com uma outra linha. A nossa linha nesse caso aqui acabou e agora a gente tem que pegar outra linha, tá? Vou pegar aqui outra linha então, outro pedaço de linha, aproximadamente uns 50 centímetros, e a gente vai continuar o nosso trabalho, tá bom? Vou colocar aqui da mesma maneira que vocês já sabem, tá? Vou colocar aqui bem rapidinho e a gente vai dar continuidade à nossa aula. Nesse caso, como a linha terminou e começamos outra, a gente vai entrar exatamente no mesmo elo, o último elo onde a gente finalizou o ponto, vai entrar nele, jogar para o lado esquerdo, voltar dentro do mesmo elo, formando a nossa argolinha. Entrou aqui, formou a argolinha, né? Assim que formou, a gente vai entrar de volta dentro da argolinha e voltar formando o elo. E assim a gente faz, a gente pode voltar no ponto normal, fazer o ponto assim como vocês já aprenderam, como a gente já estava fazendo, ok? Bom, gente, por hoje é só. Eu espero você amanhã na próxima aula às 20 horas, em ponto, tá bom? Amanhã a gente vai concluir a parte de cima do IP, a parte mais bonita, tá bom? Eu aguardo você.